Esse vídeo é sobre edulcorantes e adoçantes. Primeiro eu vou falar que esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, tá? Porque ficou muito grande. Então eu vou falar nesse vídeo, agora nesse vídeo aqui que eu tô falando, eu vou falar da diferença entre adoçantes e edulcorantes. E depois vão ter 2 vídeos no final para vocês clicarem ou indo no meu canal mesmo. Vai ter mais um vídeo falando dos edulcorantes nutritivos e outro falando dos edulcorantes não nutritivos. Eu vou falar dos principais do mercado, tá? Ainda tem mais, além desses que eu tô falando, tem mais uns novos, mas aí já não são muito comuns. Então eu vou estar falando dos principais usados pela indústria e por nós também, né? Quando nós consumimos sob a forma de adoçante. Quando a gente pensa em adoçante ou edulcorante, na verdade edulcorante ninguém pensa, né? Mas quando a gente pensa em adoçante, a gente pensa mais naqueles adoçantes que a gente compra para botar em substituição ao açúcar, que são os adoçantes de mesa, e a gente não pensa nos adoçantes que tem em todos os produtos que nós consumimos, até assim os mais inimagináveis, produtos salgados. A gente não pensa nos adoçantes que tem ali. Então eu vou estar falando de todos os tipos de adoçantes, tá? Tanto os que a gente consome, né, para substituir o açúcar no sachêzinho, quanto os que são usados aí pela indústria nos mais diversos produtos, até pães. Eles usam adoçante e a gente não se toca disso. Os edulcorantes, segundo a classificação da Anvisa, são substâncias diferentes dos açúcares químicos, que são sacarose, frutose, esses açúcares naturais, porém que dão o sabor doce aos alimentos. E esses edulcorantes, eles são capazes de adoçar muito em quantidades muito pequenas, muito menores do que os açúcares naturais. Já os adoçantes são substâncias que são formuladas para substituir o açúcar. Elas têm o objetivo de trazer menos calorias. E geralmente os adoçantes são misturas de edulcorantes com açúcares. Então, os adoçantes eles podem conter açúcar na formulação, sacarose, frutose, por exemplo. Porque o propósito dos adoçantes é ter menos calorias. E o propósito dos edulcorantes é não conter açúcares naturais, porém conferindo sabor doce. Então, geralmente é assim, os adoçantes costumam ter os edulcorantes e os açúcares, ou só os edulcorantes. Os adoçantes eles ainda se dividem em 2 tipos, que são os adoçantes de mesa e os adoçantes dietéticos. Os adoçantes de mesa podem conter na composição deles, além dos edulcorantes, os açúcares, como a sacarose, a frutose ou a glicose, por exemplo. Já os adoçantes dietéticos não têm nenhum tipo de açúcar na formulação, nenhum tipo de açúcar químico, né? A fórmula química considerada fórmula de açúcar, tipo glicose, como eu já falei várias vezes. Eles são voltados mais para os diabéticos ou qualquer pessoa que não possa consumir o açúcar, tá? Independente das calorias. Sobre os edulcorantes, eles podem ser nutritivos ou não nutritivos. Isso quer dizer se eles contêm ou não contêm calorias. E aí começa a ter nesse tipo de classificação, começa a ter meio que uma confusão, porque alguns edulcorantes são classificados por alguns órgãos como nutritivos e por outros como não nutritivos. O que acontece? Eles adoçam tão mais que o açúcar que eles acabam sendo usados em poucas quantidades. E aí aquela caloria que ele tem ali acaba não fazendo a menor diferença para quem consome. Então, por esse motivo, eles podem ser considerados como não nutritivos ou como nutritivos, só porque contém, e como não nutritivos porque a quantidade que acaba se usando desse edulcorante não é capaz de promover um ganho calórico na pessoa. Então, tem aí essa confusão aí no meio. Então, por exemplo, eu posso estar listando algum como não nutritivo e você já ter ouvido falar que é nutritivo. Então, é justamente por causa dessa discrepância, dessa discordância aí entre quem classifica. Mais uma coisa que eu queria dizer nesse vídeo aqui, antes de começar a falar nos outros vídeos dos tipos de edulcorantes, é para vocês sempre olharem o rótulo. Porque às vezes, por exemplo, vocês estão vendo um adoçante que vocês compram e está escrito Stevia, mas ele não é só o Stevia puro, ele pode ser o Stevia acrescido de outra coisa, de um edulcorante artificial, por exemplo, que faz super mal. Então, às vezes o nome que a gente vê no rótulo é só o nome comercial, é sempre importante a gente ler os ingredientes do produto. Outra classificação que tem nos edulcorantes também é se eles são naturais ou artificiais. Os naturais, obviamente, são retirados de frutas, vegetais, algas e por aí vai. E os artificiais, eles são produzidos de forma sintética. Eles podem até ser retirados de um produto natural, mas eles são formulados em laboratório. Por exemplo,
tem os adoçantes aí que são, tem os edulcorantes que são sacarose modificada, mas eles são artificiais, porque pegaram a sacarose e modificaram ela em laboratório, acrescentaram, tem os que acrescentam, pega um produto natural e acrescenta cloro e por aí vai. Então é um edulcorante artificial. Bom, então vamos lá. Essas foram as classificações básicas que eu queria deixar antes de vocês assistirem. Talvez vocês já tenham assistido os outros vídeos, mas eu tive que fracionar, não teve jeito, porque senão ia ficar muito longo. Então, cliquem aí na tela, vai estar aparecendo o restante, né, desse conteúdo, que são os adoçantes naturais e os artificiais. E é isso aí, por favor, deixem seu like, cliquem em curtir, né, se vocês acharam legal. Se inscrevam no canal e vejam os outros vídeos, né, que é complemento disso, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!